Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos abundantemente. Uma vez mais, aqui estamos com ele programa Obreiros em Foco e eu quero saludar a todos os discípulos, a todos aqueles que edificam sua vida através deste programa Obreiros em Foco, um programa dedicado a todos os discípulos, mas um programa também em que ajuda a los que se encontram em uma situação delicada, em uma situação de desesperação, porque ao final do programa eu estou unindo minha fé com a fé dos discípulos e com sua fé para orar por todos aqueles que se encontram apartados, que se encontram perdidos, que se encontram em uma situação que solamente um milagre é que pode lhe ajudar. Nosso WhatsApp, como todos os programas, se encontra à disposição 099 895 9144. Através de nosso WhatsApp, você poderá enviar seu nome e também o nome de toda a família. Ou se você quer, deseja uma orientação, grave mensagem de voz ou escreva, que vamos lhe orientar. Você que se encontra apartado, apartada, e não ha tenido força para regressar, porque quantos se perderam, quantos que resbalaram, querem volver, já se deram conta que o caminho pelo qual decidiram caminhar não é bueno, mas tem vergonha, tem pena. Você poderá enviar mensagem e nós outros vamos a ser uma visita, ele resgate em seu hogar. Aqueles que pedem ajuda, recebe a ajuda, não importa aonde você vive. Se você pede a ajuda, ele resgate chegará hasta você. 099 895 9144. Vamos começar ele programa mostrando uma história de uma pessoa que logrou regressar. Não há coisa melhor que regressar. Quando uno regressa aos braços de Jesus, uno recupera o tempo perdido. Preste muita atenção e já volvemos com todos vocês. Mi nombre es Andrés Colector. Cuando yo estaba en la iglesia, yo era una persona tímida. Me gustaba ser muy reservado. Casi no hablaba, no decía nada. La gente me saludaba, yo dejaba y bye y esto, no me gustaba hacer plática. No me interesaba tanto de lo que la persona me quería hablar o yo abrirme socialmente a una persona. Y yo sabía que mi vida era un poco normal porque mis padres oraban por mí. Yo entendía que ellos me tenían oración y entonces yo estaba cómodo con eso. No era diezmista fiel, entonces lo que recibía pronto se me iba, como en las semanas se me iba casi todo lo que ganaba. Pues. Yo me retiré de la iglesia porque yo ya no quería pues, sentarme en los servicios, oír la prédica, porque desde niñez siempre he escuchado la prédica, es demasiado aburrido, pues. Y ya cuando fui experimentando con la vida, yo ya tenía ese entendimiento, siempre tenía pues la palabra ya grabada. Cuando yo estaba fuera de la iglesia, mi vida no era tan perfecta, pero yo sabía que había dificultades consiguiendo trabajo. En la vida amorosa había problemas. No me gustaba pues expresar mi amor para mi pareja. Era muy simple yo, no era tan alegre pues. Yo tenía vacíos espirituales.
Yo regresé a la iglesia porque yo entiendo que es muy importante tener Dios en primer lugar. Ya cuando pone Dios en primer lugar, lo demás viene simplemente. Dios da cuando uno da la vida, uno recibe también el Espíritu Santo, y es lo más importante que una persona puede entender. En cuanto yo regresé, yo sabía lo que tenía que hacer: apartarme del mundo, apartarme de los deseos del mundo y vivir una vida espiritual. Hoy yo puedo hasta empezar una conversación con una persona, decir hi, ¿cómo estás?, pasar un consejo. Soy muy alegre. La comunión con mis padres es más verbal, porque antes yo no me gustaba abrir los problemas míos para ellos. Y aún así yo miro la propia transformación en mí. La relación con mis padres es muy feliz. Tenemos comunidad, tenemos conversaciones más profundamente espiritual, porque ellos me pasan espíritu así como yo a ellos. Los entendemos más. Ahora soy diezmista fiel, y ya cuando aparto mis primicias para Dios, yo sé que yo he tomado Dios en primer lugar en toda mi vida. Estando aquí en la Iglesia Universal es una bendición. En los tiempos de los milagros, la persona consigue felicidad, consigue aquí los milagros que uno a veces cree que es imposible. Por ejemplo, vida económica, vida sentimental. Espiritualmente, una persona se puede transformar. La Iglesia Universal para mí significa que aquí una persona encuentra salvación, que es lo más importante que una persona puede conquistar en esta vida. Porque ya cuando los vayamos aquí de este mundo, una persona no se lleva nada más la salvación. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Veja que a força de regressar é mais forte que qualquer outra coisa. Quantos que han dicho, eu estou sofrendo, mas não tenho força para regressar. Sepa que você tem força. Sepa que você é capaz de regressar. Pida ajuda. Nosso WhatsApp está aí e ele programa a bendecido. Não solamente em Equador, mas há pessoas que escrevem de México, pessoas que estão escrevendo de Argentina, de Brasil, de Guatemala, de vários países. Coloque aí seu nome, ele nome de toda a sua família, e você vai colocar, estou vendo ele programa de tal país, de tal província, e estaremos nos preparando para o momento da oração. Para aqueles que acompanham por la TV Universal, por la Rede Aleluia, por la Rádio Equantena 1030 AM, os que estão acompanhando por Facebook, Obreiros Equador, ou de YouTube, Obreiros Equador Universal. Compartilhe o programa em sua rede social e aí estará ajudando a outras pessoas. Vamos a mais uma história. Desta vez uma história de uma pessoa que de verdade, mas de verdade era frustrada. Era uma pessoa que a frustração estava nítida na vida desta pessoa, mas através da fé, aonde havia frustração, aonde havia uma vida frustrada, Deus cambiou. E já regressamos para o momento de la meditação. Degue seu vaso com água, preparado, o meu já está, porque vamos unir nossa fé. E eu tenho a certeza que você sairá desta situação.
Mi nombre es Guillermina Villegas. En mi vida pasé muchas aflicciones. Pasé por miseria, depresión. Llegué también a tener enfermedad. Mi frustración más grande era porque yo clamaba a Dios y yo no miraba un cambio en mi vida. Yo pedía a Dios cuando yo suponía que pedía lo correcto y yo no miraba ni un cambio. Mi vida seguía igual, yo tenía un vacío en mi corazón y yo no hallaba porque no encontraba la solución en qué hacer para terminar con esa frustración que yo sentía. Cuando yo iba a la iglesia, yo así como yo llegaba, yo salía igual. Yo no veía un cambio, yo no miraba que eso me ayudaba porque siempre era como una rutina, siempre lo mismo. Nunca había una palabra que yo buscaba algo que me ayudara, que una palabra que me llenara ese vacío, que me respondiera a esa frustración de la que yo quería salir. ¿Cómo hacer? Yo caí en esa depresión porque vino mi separación. Me quedé yo con mis 5 hijos. Entonces yo luchaba, trabajaba mucho para poder sacar mis hijos adelante, pero era una cosa que yo no podía salir. Entonces con la depresión, con tanta frustración, con ese dolor que tenían en mi vida, porque fue un cambio muy, muy fuerte para mí. Entonces al quedarme yo a cargo de mis 5 hijos, fue algo que se me hacía que yo no iba a poder salir adelante. Llegué a no tener que darles de comer a mis hijos. Yo hacía de todo, yo trabajaba día y noche, pero la miseria no acababa. No sabía yo ya qué puerta tocar porque era mucho, era demasiado. Yo iba a la iglesia, yo clamaba a Dios, pero llegó el momento que, como yo veía que no me ayudaba en nada, yo dejé de asistir. Y yo duré como 12 años sin pararme en la iglesia. Después de yo haber dejado de asistir a esa iglesia, yo puse un negocio. Y ese negocio, en lugar de darme, me quitaba. Entonces ya estaba peor frustrada porque ese negocio no me daba. Entonces yo llegué el momento en que yo duré 3 días en mi negocio, durmiendo porque no tenía para gasolina de mi carro y sin comer por 3 días. Entonces ahí yo sí dije, no, Señor, si tú existes, tú tienes que enseñarme un camino, porque eso no puede ser ya. Ya mejor si yo no salgo adelante, mejor yo me quiero morir. A mí una persona me invitó para yo asistir a la Iglesia Universal. Yo me acuerdo que la primera vez que yo llegué, para mí fue algo que yo no entendía qué era, porque yo desde que entré a esa iglesia, yo sentí una paz, yo sentí una tranquilidad, yo me puse tan contenta que yo deseaba regresar. Cuando yo llegué a la iglesia, yo entendí que yo necesitaba de esa palabra de Dios que nunca en otra parte me dieron, me enseñaron. Empecé a entender la palabra de Dios porque pues prácticamente antes yo le veía la Biblia, pero no la entendía, no, era como un libro más. Sin embargo, aquí aprendí a entender la palabra de Dios. Cuando yo empecé a entender mejor, fue cuando yo conocí del Espíritu Santo. Cuando yo tengo algún problema, yo tengo una pregunta, yo pido al Espíritu Santo que me dé orientación, que me guíe. Mi depresión se quitó y la miseria se fue, mi negocio empezó a fluir. Ahorita tengo paz, tengo amor, tengo tranquilidad, toda mi vida se resolvió. Y yo ya no soy una creyente frustrada porque ahora tengo a Dios en mi corazón.
nós outros nos damos conta que Ele próprio Deus, através dele, Senhor Jesus, sempre teve cuidado para que seus discípulos pudessem estar firmes na roca, pudessem estar firmes para não dar lugar ao diabo. E eu estava meditando no livro de João, capítulo 14, 2 versículos, ele 16 e ele versículo 17. Aí nos damos conta dele cuidado e carinho dele, Senhor Jesus, com seus discípulos. Mire que ele digo, e eu rogarei ao Padre, não és a outro, ao Padre, e ele os dará outro consolador, para que esteja com vós outros para sempre. Jesus estava dizendo, eu já me vou, estava se despedindo dos discípulos, mas outro consolador vendrá. Os teus não quedarão solo, porque mientras Jesus aqui estava, ele hacía o papel do Espírito Santo, ele estava aqui, mas ele sabia que tinha que volver ao Padre quando sua missão terminara nele Calvário. Mas ele digo, tranquilo, que eu enviarei outro Consolador, para que esteja com vós outros para sempre. Jesus estava com os discípulos em uma presença física. O Espírito Santo vendria para estar dentro dos discípulos espiritualmente. Todo o momento adentro de eles. Versículo 17, vocês estão amáveis. Es decir, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque nem lhe vê, nem lhe conhece. Pero vós outros, se lhe conheceis, porque mora com vós outros e estará em vós outros. Ou seja, o Espírito Santo, Jesus digo que vendria para morar com eles e estar com eles a todo momento. Quando há adentro de um discípulo o Espírito Santo, é o Espírito Santo que mostra que está de adentro, porque aquele discípulo que tem o Espírito Santo conserva ele temor. Ele discípulo que tem o Espírito Santo, ele vive separado de tudo que lhe pueda contaminar. A mesa e o alimento que ele se alimenta é a mesa de Deus. São alimentos saludáveis que é a palavra de Deus. Pero tudo que pueda contaminar, enfermar, apagar o fogo de um discípulo, ele vive se alejando. Ele vive alejado porque ele sabe, a mim foi dada uma missão e eu la cumprirei, mas necessito estar em comunhão com o Espírito Santo. Pensem em tudo isso. É importante que um discípulo esteja firme e bem com o Espírito Santo, para que em tudo que realize seja por obra do Espírito Santo, em las atitudes, em um momento que você tem que reacionar, em uma decisão que você tem que tomar. Se você tem o Espírito Santo, suas atitudes, minhas atitudes, glorificará a nosso Deus. Vá se preparando, porque nós outros já participamos da terceira reunião dos discípulos e agora vamos para a quarta reunião dos discípulos. Aí está. Quando nós outros entregamos nosso cinturão de lino a nosso invitado, você viu o que aconteceu? Você viu a manifestação do Espírito Santo, como foi forte? E é isso que vai acontecer em esta quarta reunião dos discípulos. Todos vendrão novamente com seu cinturão de lino
E certo de uma coisa, não podemos nos apartar da comunhão com Deus. Não podemos nos alejar de nossa comunhão com o Espírito Santo. Ele cinturou tem que estar bem posto, bem amarradito na cintura, para que o Espírito Santo pueda actuar e mostrar seu poder através de seus discípulos. Passe a voz de Guayaquil, vendrão ao templo da fé, obreiros e colaboradores uniformados e acordando a seus discípulos que eles venham, porque este propósito está bendecendo o espiritual de todos os discípulos. Passe a voz, Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, com transmissão para todas as igrejas del país. Me siento vacía, no tengo fuerzas. Hace mucho tiempo que ya no medito en la palabra de Dios. Recuerdo que antes atendía a las personas. Era un placer ayudar y hoy no me siento digna de hablar con nadie. Hace tanto que no tengo tiempo para ganar almas. Nadie me va a entender. Si digo lo que me está pasando, me van a juzgar. Sé que me pongo el uniforme para que no me digan nada. Participo de las reuniones, pero mis pensamientos ya no están en Dios. ¿En qué momento? ¿Cómo llegué a este estado? Quizás estos pensamientos están atacando su fe y es por eso que usted se encuentra apagado. Pero nada está perdido para quien toma la iniciativa de luchar por su vida y cumplir con su llamado en la obra de Dios. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @obrerosecuador. Vamos agora unir nossa fé, discípulos, e também você, amigo, para que Deus pueda bendecir todas as famílias. Agarre aí a seu cinturão de lino, deixe seu vaso com água aí preparado, porque Deus agora obrará, bendecirá a todos. Cierre os olhos. Mi Deus e mi Padre, Deus de justiça, Deus que não és Deus injusto e que atende a necessidade de los necessitados. Agora mesmo, nós outros, mi Deus, em nome de Jesus, unimos nossa fé com os discípulos para clamar por esta gente que sofre, para clamar por esta pessoa que já não tem lágrimas para derramar, que já não aguenta mais tanta humilhação. Ó Espírito Santo, estamos em esta fé que os 100 dias que faltam para terminar o ano, estamos sembrando e vamos a cosechar. Não vamos final de ano lamentar, não, vamos final de ano reír de la cara de nossos inimigos para a glória tuya. Espírito Santo, bendiga a todos os obreiros, a todas as obreiras, bendiga a todos os discípulos, visita-los agora com os ángeles. Se há alguno que está quase caindo em uma trampa, ajuda-lo para que ele não seja sequestrado, e visita a todos os que estão apartados, para que eles puedan regressar. Todos que regressam são bendecidos, não são juzgados nem condenados, são bendecidos e restaurados. Eu declaro, mi Deus, este vaso com água bendecido, e quando todos bebam del água,
sanação, liberação, bendição, tome possessão de este pueblo. Amém e graças a Deus. Amém. Bebamos del agua. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. A las 4:30 de la tarde. Obreiros, obreiras, organize-se. Invite a todos de onde você participa de um grupo. Traga discípulos. Discípulo, traga outros discípulos. Porque o exército de la luz tem que crescer e não diminuir. Vamos formar discípulos fortes. Discípulos que não têm acordo com ele pecado. A las 4:30 de la tarde. Pero mientras não chega dia 13, gostaria de acordar que amanhã, martes, estaremos lutando para ministrar a sanação de aqueles que se encontram desahuciados, enfermos, de aqueles que vivem atormentados por uma enfermidade, uma bactéria que os médicos já não sabem mais o que lhe dar de medicamento, porque é uma bactéria que não morre, é um vírus que não morre, está lhe matando. Venga a lutar por sua saúde, porque através de sua fé, o milagre poderá acontecer, como aconteceu comigo e com milhares de pessoas que hão venido. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, às 7 da manhã, o primeiro serviço, com um passeio, com 33 homens e mulheres de Deus consagrados, ministrando sua sanação. Depois, haverá outro serviço, às 10, 12 dele meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e 7 da noite, outro passeio. Você vai passar, mas a enfermidade não passará. Aunque você diga, pastor, tenho um familiar, ele não pode participar da oração. Venga, traga a fotografia dele, traga uma prenda de roupa dele em qualquer igreja universal esparcida em todo o Equador, em todo o mundo, onde há uma igreja universal, onde está chegando esta programação, há uma igreja aí, estaremos ministrando sua sanação, ok? Não durma, porque daqui poucos minutos vamos fazer a oração 9:45. Eu tenho dito que esta oração é uma cadena, de domingo a domingo. A oração mueve a mano de Deus, a oração permite com que o mal salga de sua vida, desapareça de sua vida. Então, una-se, assume-se a nós outros, que vamos clamar por este país e por todos ustedes. 9:45, através da rede Aleluia, Rádio Ecoantena 1030 AM, através da Sonorama FM 103.7 e através de nossa rede social, Facebook Universal Equador, ou YouTube Universal Equador Oficial. Que Deus me los bendiga a todos, muitas bendiciones em sua vida y en su familia. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.